No último vídeo já estudamos a circunferência, portanto vimos a sua definição e a condição que a define. Importa recordar que a circunferência ao lugar geométrico dos pontos do plano é equidistante de um ponto fixo, o centro da circunferência, portanto todos os pontos que estão sob a circunferência estão à mesma distância do seu centro. Qualquer par ordenado x, y que satisfaça esta igualdade define um ponto que pertence à circunferência. Por exemplo, consideremos esta equação que define a circunferência de centro 0, 1 e raio 3. Vamos averiguar se o ponto P de coordenadas 3, 1 pertence à circunferência. Portanto, basta fazer o quê? Concretizar as variáveis, isto é, substituir o x por 3 e o y por 1 e efetuar os cálculos. Como esta igualdade é verdadeira, conclui-se que o ponto P pertence à circunferência definida por esta condição. Caso a igualdade fosse falsa, o ponto P não pertencia à circunferência definida por esta condição. Círculo é o lugar geométrico dos pontos do plano que pertencem a uma circunferência ou são interiores a ela. Portanto, é a porção do plano delimitada por uma circunferência. Ora, se a condição da circunferência é esta, então a condição que define um círculo é esta. Reparem que um círculo é um conjunto de pontos do plano cuja distância ao centro é inferior ou igual a r. A condição da circunferência é uma equação, como já tínhamos visto, enquanto que a condição de um círculo é uma inequação, portanto uma desigualdade. Qual o conjunto de pontos definidos por esta condição? Importa recordar que estas duas condições são equivalentes. Reparem que esta expressão aqui dá a distância entre dois pontos, sendo um dos pontos o centro da circunferência. Então, esta condição aqui representa o conjunto de pontos cuja distância AC de coordenadas 4 menos 1 é inferior ou inferior a 5, ou seja, o círculo de centro C e raio 5. No segundo exemplo, a condição representa o conjunto de pontos cuja distância ao centro é inferior a 5, ou seja, todos os pontos do plano inferiores à circunferência. Neste caso, como não temos aqui o sinal de igual, significa que todos os pontos que pertencem a esta circunferência não pertencem ao conjunto que é definido por esta condição. Precisamente por isso é que a circunferência se deve encontrar a tracejado. E neste caso, encontra-se a tracejado. Verifica analiticamente se o ponto P de coordenadas 2, 4 pertence ao círculo. Basta fazer o quê? Substituir o x por 2 e o y por 4 e efetuar os cálculos. Ora, como esta desigualdade é falsa, portanto corresponde a uma proposição falsa, conclui-se que o ponto P não pertence ao círculo. Facilmente se verifica aqui pela imagem, reparem 2, 4, o ponto P está algures por aqui, portanto não pertence ao círculo. Caso a desigualdade fosse verdadeira, portanto imaginem que estava aqui 20 inferior ou igual a 25, então significaria que o ponto P já pertencia, era um ponto do círculo. Como podem verificar, a circunferência divide o plano em 3 regiões, ou seja, em 3 conjuntos de pontos. O conjunto de pontos que pertence à circunferência, logo a distância entre P e C é igual a R, e esta condição é a condição que define uma circunferência. O conjunto de pontos que pertencem ao interior da circunferência, logo a distância entre P e C é inferior a R, e esta é a condição que define o conjunto de pontos interiores a uma circunferência, e o conjunto de pontos exteriores a uma circunferência. Logo, a distância entre C e P é superior ao raio. E esta é a condição que define um conjunto de pontos exteriores a uma circunferência. Coroa circular. A coroa circular é uma região do plano limitada por duas circunferências concêntricas, isto é, com o mesmo centro. A condição que define uma coroa circular é uma conjunção de duas condições. A primeira condição define a circunferência de centro 1, 1
e raio 2, e todos os pontos que lhe são exteriores, portanto, esta região aqui que eu estou a assinalar, e a segunda condição define um círculo de centro 1 e raio 4, portanto, esta parte aqui que eu estou a assinalar. Portanto, como a conjunção de duas condições corresponde à interseção de conjuntos, os pontos que pertencem à coroa circular são todos os pontos que estão a colorido. Esta parte aqui. Ora, até agora vimos a condição que define uma circunferência, a condição que define um círculo fechado, a condição que define um círculo aberto, a condição que define a circunferência e todos os pontos que lhe são exteriores, a condição que define o exterior de uma circunferência, portanto, todos os pontos que são exteriores a uma dada circunferência, e a condição que define uma coroa circular. O exercício representa no referencial ortogonal e monométrico do plano os conjuntos de pontos que definem cada uma das seguintes condições. Ora, no primeiro caso, a condição representa o conjunto de pontos do plano cuja distância ao centro, 2 menos 3, é inferior à raiz quadrada de 6, portanto ao raio, ou se quiserem, representa o círculo aberto de centro 2 menos 3 e raio raiz quadrada de 6, portanto, tinham que apresentar este esboço, portanto, desenhava uma circunferência de centro 2 menos 3 tracejada, uma vez que aqui não tem um sinal igual, e pintariam todos os pontos interiores à circunferência. No segundo caso, a primeira condição representa o círculo de centro 0, 0 e raio 4. A condição x maior ou igual a 0 representa o semiplano fechado à direita de OY, portanto, à direita do eixo das ordenadas. E a condição y maior que 0 representa o semiplano aberto acima do eixo das abscissas. Portanto, teriam que fazer um esquema idêntico a este, com várias cores. Portanto, temos aqui três condições. Reparem, a primeira condição, o círculo, que referi, que está aqui amarelo. A segunda condição, x maior ou igual a 0, que se encontra aqui verde. E a terceira condição, y maior ou igual a 0, que se encontra aqui lilás ou arroz, se quiserem. Ora, o conjunto definido pela condição dada, por esta condição, que corresponde à conjunção de várias condições, corresponde à interseção dos três conjuntos que acabei de descrever, a cada um deles, onde se encontram, portanto, interessa-me somente todos os pontos que satisfazem simultaneamente as três condições. Portanto, onde é que vocês veem aqui as três cores? É aqui nesta parte que eu estou a assinalar. Portanto, o que teríamos de apresentar era esta figura. A linha C, portanto, a primeira condição representa um círculo de centro menos 2, 0 e raio 4, e a segunda condição representa o exterior da circunferência de centro menos 2, 0 e raio 2. Portanto, como se trata de uma conjunção de condições, a condição dada representa a interseção dos pontos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Portanto, a coroa circular representada aqui na figura. Por último, reparem, ora, a primeira condição, vou pôr no início, portanto, a primeira condição define um círculo de centro menos 2, 0 e raio 2, vocês têm que vocês veem aqui na figura, e a segunda condição representa uma circunferência de centro 0 a menos 1 e raio 1 e todos os pontos que lhe são exteriores. Portanto, como isto corresponde a uma conjunção de duas condições, interessam-me somente os pontos que satisfazem ambas as condições. Portanto, este conjunto de pontos que vocês estão a ver aqui, agora azul. Vou pôr novamente, portanto, a primeira condição, a segunda condição e agora a interseção, que é somente estes pontos onde se encontravam, onde viam as duas cores. Portanto,
O esboço seria este.